Beleza, pessoal? Bom, vamos lá. Nós aqui da Denários organizamos essa aula extra aqui para falar do indicador. Tem um pessoal novo entrando no nosso grupo do Telegram e ali, através desse grupo, acessa o nosso link para nosso encontro no Zoom diário ali, com o mercado aberto, operando, e onde a gente compartilha ali a nossa estratégia, nosso indicador, que é um indicador exclusivo, tá? Não é um indicador que tem no mercado, né? Foi criado por nós mesmos, pelo nosso programador, ele já vai entrar para falar com vocês. E para falar rapidamente da Denários, né? Nós nascemos com esse propósito, começamos ali com um grupo de mentoria no comecinho do ano para algumas pessoas, e aí expandimos aí para essa sala no Zoom, onde a gente vai dando uma orientação para a galera de como operar, para que lado o mercado tem uma tendência maior para andar, e enfim. E esse é o nosso objetivo ali, né? Ajudar esses traders, a maioria iniciante, outros já com alguma experiência, a ter mais tranquilidade, mais conforto para lidar não só para o lado certo do mercado, mas para controlar o emocional quando ele vem contra. E é comum, sempre acontece, né? Eu vou passar aqui a palavra agora para o Alex, que está aqui com a gente. É o pai aí do nosso indicador, é o criador do nosso indicador. Nossos indicadores, na verdade, é mais de um, né? E ele vai falar com vocês aí um pouquinho. Bora lá, Alex, é contigo, meu querido. Sejam muito bem-vindos aí à nossa live, tá? O intuito dessa live, como o Marcelo já falou, é a gente esclarecer algumas coisas sobre os indicadores para as pessoas novas que estão entrando no grupo aí. A gente mostrar um pouquinho aqui do operacional, como é que ele funciona, tá? Não vai ser uma aula super completa, vai ser uma aula para dar uma base de conhecimento aí para aqueles que não sabem de nada, caíram de paraquedas no grupo e não fazem a mínima ideia do que se trata. Então, a gente vai dar aqui um overview, tá? Eu vou mostrar indicador por indicador, detalhar para vocês aí um pouquinho do que cada um ali está lendo, né? Claro, tirando um pouquinho da parte técnica aí, falando um pouquinho mais de mercado mesmo. E aí depois a gente dá uma visualizada aqui no gráfico, né? Como é que ele tem se comportado aí nos últimos dias, últimas semanas aí também a gente consegue dar uma olhada, tá? Vou pegar meu point fix aqui que eu vou usar para desenhar. Então, vamos lá. Eu vou começar pelo nosso primeiro indicador aqui, que é o Important Vol. Então, qual que é a finalidade de todos os indicadores ordinários, tá? Antes de iniciar o Important Vol. A gente trabalha o tempo inteiro com fluxo. Então, o que a gente está analisando aqui o tempo inteiro é o fluxo de mercado. A gente não opera fora de fluxo. Todo tipo de operação que a gente busca, ela tem que estar alinhada com o fluxo, principalmente o fluxo institucional, para que a gente possa tomar a decisão e pegar aí o melhor lado possível do mercado, tá? Então, a principal ideia aqui é trabalhar o fluxo em todos os indicadores, é ver as distorções do mercado, deixar bem claro para vocês que não existe indicador que dá sinal, ok? Os indicadores, eles servem para indicar, ok? Eles indicam uma variação, uma distorção no fluxo de mercado, que aí, né, de acordo com a leitura, com o contexto e com o cenário, a gente interpreta isso aí, e com esses dados que o indicador dá para a gente consegue tomar a decisão melhor de compra ou venda dentro de alguns parâmetros, beleza? Então, a princípio, vou começar aqui para vocês com o Important Vol, que é o nosso indicador. Ele vai mostrar aí uma parte do volume institucional e do volume geral também, incluindo diretos e tudo mais. Então, qual que é a finalidade desse indicador aqui? A principal finalidade é a gente chegar a esse tipo de pico de distorção que acontece, tá? Então, como por exemplo, hoje, eu vou pular o exemplo de hoje, porque foi um dia meio bizarro com essa barra ali um pouco grande, vou puxar um pouquinho aqui para o lado, para a gente trabalhar com menos distorção em uma barra só, e a gente tem um conjunto de barras para ficar um pouco mais adequado, tá? A principal ideia aqui é a gente pegar essas distorções que acontecem com os picos de volume, ok? E dentro desses volumes a gente consegue enxergar aqui a atuação do institucional comprando ou vendendo determinado ativo. Nesse caso, a gente está analisando aqui o mini índice, tá? Que é o nosso principal ativo, é o ativo que a gente mais opera, é o ativo que nós somos especialistas e que operamos todos os dias, tá? Então, esse aqui é o principal ativo. Também servem outros ativos, mas o principal ativo utilizado por nós é o mini índice, então eu vou utilizar ele como exemplo. Então, o que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver no topo aqui todo o volume da barra, o volume que aconteceu em uma barra isolada, tá? Eu estou falando simplesmente o volume dessa barra, é o volume dessa barra aqui que está pintado em azul, depois eu vou falar do indicador de barras. Esse volume aqui
ele está mostrando para a gente o volume geral de negócio, o que aconteceu ali. Então, todo o pico de volume está ali, incluindo diretos, incluindo o volume aí de HFTs. Logo abaixo, nós temos aqui algumas colorações, que são as colorações verde, marrom, azul e também tem o vermelho aqui. Dentro disso aqui, a gente consegue enxergar o volume de compra, o volume de venda em relação ao comprador, dentro desse volume completo, e o que a gente tem de saldo de agressão também dentro desse volume dessa barra, tá? Então a gente consegue enxergar as 4 coisas ao mesmo tempo: comprador, vendedor e saldo, ok? Junto com o direto e com o volume normal também, o volume nominal. Para que a gente utiliza esse indicador? Primeira coisa, para enxergar esses picos de distorção, que é muito fácil você perceber quando tem esses picos de distorção. E o melhor de tudo é identificar o nível de força de quem fez esse pico. Então, aqui, por exemplo, nós temos que o vendedor conseguiu suspender essa barra só até esse ponto. E aqui o comprador conseguiu completar essa barra. Então, de toda essa barra gigante que aconteceu aqui, a maior parte dela é compradora com um saldo comprador. O vendedor foi engolido pelo comprador aqui. A gente consegue ver a parcela do vendedor dentro dessa barra e a gente consegue ver o quanto o comprador subiu, tá? Então, imagine que aqui a gente tem o 0 e vai até o 100% dessa barra aqui em relação ao volume institucional. Então, do 0 até o 100%, o comprador tem todo o 100% aqui, o vendedor teria em torno de uns 75% mais ou menos. E aqui a gente tem a diferença de saldo, tá? Basicamente, é isso que a gente consegue ver nesse indicador. A principal finalidade dele é a gente enxergar essa distorção do volume institucional e quando os HFTs também estão agindo, né? Quando os HFTs estão agindo, a gente consegue ter algumas percepções, tanto para HFT como stops, como por exemplo, aqui a gente tem um fluxo de HFTs. Você vê que a barra ela está cinza no volume total. E a gente tem aqui o marrom, que é o volume vendedor, e a gente tem um saldo aqui, que é vermelho, tá? Isso aqui identifica para a gente o fluxo de robôs e o fluxo de stops ocorrendo dentro dessas barras aqui. E você tem geralmente um movimento um pouco mais rápido que acontece, e a gente também utiliza isso, né, em alguns momentos como algum tipo de gatilho que pode ser utilizado para você tomar a decisão de entrar em alguma operação, tá? Pode ser um gatilho para você. Então a gente consegue também perceber esse fluxo de stops acontecendo ali junto com o fluxo de HFTs. Eu vou pular aqui para o nosso próximo indicador. Tá? O próximo indicador que a gente tem aqui é o flow bar, que já estava ali na outra tela para vocês, mas eu não expliquei sobre ele. Eu quero explicar cada um de forma isolada. Tá? No indicador do flow bar, a gente consegue também identificar que as distorções de fluxo, baseado em um algoritmo que vai identificar aí como os institucionais estão agindo no mercado para que a gente possa se guiar. Então, as barras coloridas são as azuis escura, azul clara, verde. Temos aqui uma laranja, a amarela e tem a vermelha também, que é vendedora. Hoje aconteceu uma aqui. Ela não é tão comum, mas ela também acontece, tá? Então, essas são as colorações que a gente tem, sendo que amarela, laranja e vermelha são as barras vendedoras, azul claro, azul escuro e verde são as barras compradoras, tá? A cor da mais clara para a mais escura identifica o nível de força daquela barra. Então, quanto mais clara ela for, mais fraca ela é, quanto mais escura, mais forte ela é. Então, vamos pensar aí de notas de 1 a 3, essa clara vale 1, a azul escura, que é essa outra barra aqui, vai valer 2, e a verde vai valer 3. A mesma coisa serve para a amarela, que vai valer 1, a laranja, que vai valer 2, e a vermelha, que vai valer 3 aí, tá? Então vamos pensar como se fosse uma nota para o nível de força de cada uma dessas barras aí. Qual que é o intuito? Identificar a distorção dentro do tempo, dentro de uma barra. Então tem um algoritmo muito específico que ele trabalha toda a parte de volume e fluxo institucional dentro da barra, limpando tudo aquilo que a gente tem de fluxo que não é interessante para a gente basicamente foca em institucional e HFT com o algoritmo, ele vai mostrar para a gente essas distorções e os níveis de cada uma dessas distorções, para que você possa ter uma ideia de se o movimento pode ser um movimento mais altista ou mais baixista e qual é a participação do institucional dentro daquele movimento. A gente vai conseguir identificar isso de acordo com a coloração da barra, tá? Essas barras geralmente vão aparecer em pontos de start de movimentos, tá? Que é onde começa um movimento, em pontos de absorção de movimentos ou em pontos de exaustão de movimentos. Então a gente consegue identificar tudo. Um início de movimento,
uma absorção de movimento e uma exaustão de movimento através da coloração das barras. Geralmente, essas barras vão colorir em regiões de topos e fundos, tá? Ou em alguns starts de movimento que acontecem por algum institucional. Então, quando alguém pesa um pouquinho a mão ali, dentro das condições do algoritmo, ela vai pintar a barra para você e vai te dar aí o nível de força. A gente percebeu aqui nesse dia, por exemplo, né? Foi o dia de ontem, a gente teve aqui uma barra azul inicial, logo quando começou o pregão, seguido da barra mais forte, que foi a verde. O meio da barra é o ponto mais interessante, ele defendeu aqui no meio da barra, teve uma vermelha, né? Essa barra vermelha acima da verde identifica ali uma absorção nesse movimento. Por quê? Porque alguém forçou com o mesmo nível de força que esse cara colocou, já que coloriu a barra de vermelho, e que seria verde, seria uma barra equivalente, mas o preço não se desloca depois que a barra fecha, ele basicamente para aqui no meio da barra verde, e posteriormente essa barra é perdida, ok? Temos aqui o rompimento dessa barra vermelha, mostrando que esse cara foi absorvido pelo comprador que estava ciente do que fazia ali no mercado. Lembrando que ele já tinha mostrado uma absorção aqui na barra laranja, né? E o tempo inteiro o preço trabalhava acima das regiões das barras dele. Posteriormente, o movimento continua, porque isso aqui é um fluxo de stops que acontece, né, de vendedores, até que chega em um ponto de exaustão ali e faz uma primeira retração, tá? Nessa primeira retração, uma barra amarela se iniciou também no meio do movimento, perdendo a barra azul, dando ali uma região para você efetuar também uma segunda operação. Obviamente, você tem que estar de olho no contexto do mercado, tá? Então, toda a parte de contexto de mercado, ela não deve ser ignorada. Toda a parte de leitura de cenário não deve ser ignorada. E os pontos de suporte e resistência também não devem ser ignorados, tá? Um pouquinho mais para frente, eu vou mostrar para vocês o que a gente usa como suporte e resistência. Mas, a princípio, vamos pensar naquilo comum de mercado que você já conhece em relação a topos e fundos, ok? Então, por exemplo, o preço fazia fundos aqui nessa região. Essa região vira uma região de suporte, né? Vê que ele bate, volta, bate, volta, bate, volta. Então, isso aqui não pode ser ignorado nunca, tá? Por nenhum tipo de indicador, ok? Então, basicamente, nós tivemos a maior parte de barras, né, foram barras coloridas compradoras aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Não é à toa que o mercado teve um movimento de alta, tá? Em pontos de absorção é a mesma coisa. Quando acontece a absorção, você tem uma barra no final de movimento, uma barra laranja. Você pode se perguntar, poxa, mas não é uma barra média, mediana, vendedora, né? Que seria a segunda, o nível mais forte. Sim, é uma barra mais forte. Só que, no entanto, ela está agredindo uma região de compra, tá? Onde um comprador já defendeu sua região, entrou aqui de novo para jogar o preço para cima, e essa barra vem testar essa região. Posteriormente, o comprador sem muita força joga o preço para cima dela. E a partir daqui, ó, vira um suporte, que mais uma vez é testado aqui de novo e rompe de novo a barra e o comprador inicia mais uma vez o movimento um pouco mais forte, ele mostrando que ele ainda tem fôlego e consegue jogar o mercado para cima. Então, basicamente, é assim que funciona. Isso aqui também foi um outro pregão que a gente viu aí. Isso foi do pregão de ontem. Isso aqui foi anteontem, desculpa. Esse aqui agora foi de ontem. Mesma coisa, o mercado caiu sem fluxo, ou seja, sem barras coloridas. Inicia um movimento com barra colorida, compradora, de segundo nível, depois um de nível mais forte, que foi a verde, e faz um movimento um pouco maior. A reversão ela acontece depois da entrada de uma barra laranja, que é uma barra bem mais forte, tá? Essa barra laranja perdeu essa barra azul aqui de trás, dando possibilidade de iniciar o movimento. Veja que esse ponto onde o mercado lateralizou é a região da barra verde, até que ele tomou decisão, ele ficou trabalhando entre o fechamento da laranja e a mínima aqui da barra verde, que seria a abertura da verde. Nessa região aqui o mercado brigou bastante, até que alguém venceu a guerra ali e levou, né? O vendedor acabou rompendo com convicção o movimento, ele volta para testar de novo e a gente continua o movimento de queda nesse movimento aqui. Tá? Então, basicamente, vocês viram que a gente seguiu com várias barras vendedoras nessa região, sempre em pontos mais interessantes, ou num rompimento de um fundo importante ou num ponto de exaustão. Nosso próximo indicador aqui é o nosso Flow Wave, tá? Algumas pessoas já viram indicadores parecidos com esse em relação à plotagem. Primeira coisa que eu deixar bem claro para vocês, vocês já viram aí, parece muito com o Waze Wave, tá? Mas o cálculo dele não tem nada a ver com o Waze Wave, a análise dele não tem nada a ver com o Waze Wave, e nem os dados que são utilizados neles tem nada a ver com o Waze Wave, tá? A única diferença, quer dizer, a única coisa igual de verdade é a maneira de plotar o indicador, porque existem maneiras de você plotar o indicador. Como a gente está plotando um indicador acumulativo, né, ele vai ter sempre esse padrão parecido com o de ondas do Waze Wave. Mas para quem conhece o indicador já está vendo que tem diferenças aqui. E no cálculo não tem nada a ver literalmente, tá? Esse indicador a gente utiliza também como indicador
de ondas de volume, mas aí a gente está analisando, de novo, o fluxo institucional, né? Tem um filtro muito grande nesse indicador, vários e vários algoritmos que compõem os outros indicadores também, para identificar essas ondas de impulsão de movimento, ondas que iniciam o movimento. Então, a gente sempre vai ter essas ondas de mercado mostrando para a gente a solidez ou não daquele início de movimento ou final de movimento, a depender do que está acontecendo no mercado em relação ao contexto, tá? Então, veja que a gente formou algumas ondas primárias aqui nesse movimento inicial, para jogar o mercado para cima. Alguém tentou forçar para baixo, mesmo com uma onda vermelha superando essa região, ele não conseguia ultrapassar a região comprada. E, posteriormente, um fluxo de stops acontece, né, e o comprador acaba ganhando mais força e fazendo uma onda imensa. Isso aqui já te dá uma direção de mercado bem importante. Tá vendo que tem algumas médias aqui também, já falo delas já, tá? Mostrando para a gente que o mercado está seguindo, né, dentro de uma tendência comprada, com um fluxo muito forte institucional trabalhando ali dentro daquela região. E aí, posteriormente, as próximas ondas de venda que a gente tem são todas pequenas. A partir desse momento, você consegue identificar que a onda maior, majoritária, é compradora, e a partir disso aqui você consegue entender que o mercado, nesse momento, está sendo dominado por compradores e não por vendedores, apesar dos movimentos que acontecem posteriormente em pullback, você percebe que as ondas não ultrapassam essa onda aqui. Uma coisa que eu vou deixar bem clara para vocês aí é que nossos indicadores não repintam, tá? Então, vocês não vão ver aqui indicadores que após a barra fechada, iniciou uma próxima barra, ele vai repintar e vai te dar uma nova onda, um novo giro, alguma coisa. Não. Todos os indicadores aqui, eles fazem os cálculos em milissegundo, e a partir do momento que é fechada aquela barra, acabou e é aquilo ali, ponto final. Então, a gente não vai ter aqui, posteriormente vai mudar aquela onda de cor ou algo do tipo, que é o que acontece em indicadores que tem aí no mercado. O nosso não. Fechou a barra, acabou. Tá? Realmente a gente não tem um segundo recálculo, nenhuma repintada, ok? Em alguns momentos, pode ser que você tenha algumas distorções em relação à coloração de barras, isso por causa de dados do Profit Chart, tá? Porque às vezes acontece alguma coisa na internet, ele pode perder algum dado ali, e uma barra que estava azul escura, de repente pode ficar azul clara, ou amarela pode ficar laranja, ou algo do tipo, por algum dado que ele perdeu ali durante o processamento. Mas isso não é uma questão do cálculo do indicador exatamente. Acontece raramente, é mais se você tiver algum problema de internet. Mas os outros indicadores, nenhum vai passar por isso, não. Ok? Falando sobre as médias, que eu falei que ia explicar para vocês, para que essas médias servem aqui? Essas médias também analisam o mesmo algoritmo que compõe essas ondas, e quanto mais a gente tiver as médias verdes acima das azuis, mais forte é aquele movimento de mercado. Então, quando isso acontece, ele está mostrando para a gente que o mercado realmente está muito forte. A onda está sendo composta por duas médias, no qual a média verde, que é a mais forte, está sobre a azul, que seria a média mais fraca. E ele te mostra também a hora de você fazer aí uma possível passear ou, de repente, evitar uma entrada naquela direção ou até mesmo sair da operação, que é o momento em que as ondas se distanciam das médias. Percebe que tem uma lacuna aqui no meio, tá? Em algum momento, quando a gente chegou nessa região aqui, essa onda ela se afastou, tá? Até ser criada uma nova onda de novo, porque o comprador ele pausou o movimento, ele parou de comprar, e a gente tem uma lacuna aqui de espaçamento que pode te dar uma opção de parcial. Vamos dizer que a gente não tinha isso aqui acontecendo, tá? A gente não sabe o que aconteceu aqui para frente, o que seria, né, muito conveniente agora que o gráfico está pronto a gente olhar, mas nesse momento que a gente não tinha isso. E ver que a gente tem agora uma onda que não continua sobre as médias, tá? As médias se afastaram da onda durante duas barras, dá para a gente uma condição de fazer uma parcial, proteger a tua operação. Então, como é que trabalha a proteção, né? A gente tinha aqui um movimento que iniciou com a barra verde, aqui a gente tinha uma região de topo anterior. Então, basicamente, você vai proteger abaixo de uma região como essa, né? Qual foi a última barra que tocou no topo? Não foi essa? Então, se tivesse feito uma parcial aqui, seu trailing stop se colocaria mais ou menos nessa região para poder travar essa condição. E aí, posteriormente, né? Vamos supor que, nesse caso aqui, né? O que o preço fez? Ele fez um teste da região e continuou o movimento. Perfeito. Mas se ele tivesse caído, você já tinha uma ideia antecipada aqui, né, de que teve um afastamento da média, mostrando para você que aquele movimento poderia estar enfraquecendo, tá? Lá na frente, a gente vai ter isso acontecendo de maneira mais clara. Da mesma maneira como a gente fez aqui, ó, a gente teve essa onda que foi subindo o tempo inteiro. A partir desse ponto, olha a antecipação do algoritmo, tá?
Nessa barra aqui, a gente já se antecipou, mostrando para você que, ó só, galera, pode estar chegando no final, pode ser o finalzinho aí, e pode ser que seja na hora de você sair dessa operação e realizar ou proteger, tá? Então, algumas barras depois, o mercado praticamente não andou nada, talvez 30, 50 pontos, né, a mais aqui. Só que você consegue fazer um barra a barra e posteriormente veio uma retração, tá? Outra coisa que é interessante você olhar nessas ondas é que a gente tinha um mercado muito forte com as ondas trabalhando acima das médias o tempo inteiro. Logo em seguida, você tem uma pequena onda abaixo das médias e as médias se cruzando. A média mais forte se cruzando para baixo da mais fraca, mostrando ali um final de movimento. O que acontece aqui? Logo nesse ponto, você tem uma primeira retração acontecendo. E aí, putz, como identificar se essa retração é uma retração de movimento mesmo ou se é uma reversão? Primeira coisa, não temos nenhuma barra colorida aqui no topo. Segunda coisa, cadê a onda vermelha? Ela não existe. Qualquer outro indicador que trabalhe, como eu falei para vocês, parecido, Waze Wave, como é conhecido no mercado aí, ele plotaria ondas de venda aqui. Como o nosso indicador não tem nada a ver com o Waze Wave, ele não plota ondas de venda, tá? Por quê? Porque essa onda ela é irrelevante dentro do contexto de mercado. Logo, você não precisa se preocupar com operações de reversão neste momento ainda, já que você tem a ausência de barras coloridas e tem a ausência de onda vendedora nesse movimento. Olha o tamanho da região de movimento que você não tem onda vendedora. Então, isso aqui te deixa muito mais confortável para trabalhar do que você querer sair já, né, achando que o mercado vai despencar por causa disso. A única onda que aconteceu aqui depois foi essa onda um pouquinho mais rápida, tá? Ela começa aqui nesse ponto e termina aqui. Uma onda até curta, né? Posteriormente vai ver uma barra compradora de novo e o mercado continua. Essa onda não é maior do que essa, logo ela não reveste mercado, tá? Vou passar para o próximo indicador, que é o nosso Wave Delta. Opa. Calma aí, que eu acabei trocando o Wave Delta ali. Pronto. Esse aqui é o nosso indicador de Wave Delta. Também é um indicador que não vai repintar, tá? Então, assim como o outro, ele não vai ter nada de repinte, todos vão fechar ao mesmo tempo aí. Nesse indicador, a gente consegue ver um fluxo um pouco mais rápido, tá? No outro, a gente consegue ver o fluxo mais consistente, institucional, um pouco mais forte. Só que muitas vezes ele te dá um gatilho um pouco atrasado. Né? Você quer pegar o gatilho do grande um pouquinho mais cedo, você quer tentar entrar na operação um pouco mais cedo. Esse indicador ele te mostra o fluxo mais rápido, tá? Então aqui a gente consegue ver o fluxo mais rápido acontecendo e ele é constante. Você consegue ver todas as ondas dentro dele. Esse indicador ele não leva em consideração médias nenhuma, tá? Ele não tem nada do tipo de fazer cálculo. Existe um algoritmo muito específico que analisa a barra desde o início de formação dela até o final, para poder definir se ela foi positiva ou negativa dentro da onda e gerar isso aqui para você. Então, ele não trabalha com nenhum tipo de cálculo atrasado, é simplesmente em milissegundo, em tempo real para você. Terminou de fazer a barra, a onda vai estar plotada de acordo com o que está acontecendo ali. As barrinhas também vão variar de acordo com o candle ali quando ele está se formando. Então, você vai ter isso o tempo inteiro. Uma vez fechado, é ponto final. Não vai voltar para trás para refazer a onda e ficar bonitinho. Não. O que ele começou aqui, ele terminou, foi como ele começou e como ele terminou. E é isso que você vai ter na sua tela. Então, esse aqui a gente consegue pegar o fluxo um pouco mais rápido do que o outro do institucional, tá? Esse aqui para a gente pegar o fluxo. Que geralmente os HFTs começam, eles começam a bater ou a tomar o ativo em algum momento, e aí, posteriormente, né, o institucional vem com a mão um pouco maior e começa a colocar as escoras ali, a gente consegue pegar essa parte no outro indicador do Flow Wave. Esse aqui seria o nosso Wave Delta, tá? Basicamente, ele trabalha da mesma maneira do outro, só que, como eu falei para vocês, com fluxo mais rápido. Tem algumas coisinhas que a gente fica de olho nele, que são esses picos que acontecem de forma um pouquinho rápidas demais ou muito inerente a algum ponto. Isso que é uma distorção também que acontece. Então, geralmente, ela vai te sinalizar aí, ou um final de movimento por absorção, como foi aqui, por exemplo, ou às vezes um início de movimento de stops, né? Como foi aqui, por exemplo, nessa região onde alguém estava estopando. E com os outros indicadores a gente consegue pegar também essa parte de stops aí, mostrando para a gente. Como eu já falei, ele é muito parecido com o outro, né? Ele é para o fluxo mais rápido, então a gente não tem muito para comentar dele agora, já que vai ficar muito baseado em relação ao outro. Mas você consegue pegar isso aqui e identificar essas ondas. Dentro daqueles pontos que o outro tem uma lacuna de espaço, esse aqui ele vai preencher aquilo.
Então, ele vai te dar uma noção do fluxo menos consistente, né, de como é que ele está. Se ele está mais forte, se ele está mais fraco, e daqui a pouco a gente coloca uma tela com todos juntos, fica mais fácil de identificar esse tipo de coisa. Vamos aqui agora para o nosso Order Flow Master, tá? Esse é um indicador que eu sou muito fã. Eu falo que é a minha cereja do bolo em relação a indicadores. Todos são muito bons, mas esse é o que eu mais utilizo por algumas questões mais técnicas, que eu gosto do fluxo rápido, e meu operacional ele é muito rápido, né? E eu estou girando o tempo inteiro para um lado e para o outro. Então, assim, esse indicador, ele também é um indicador que vai analisar o fluxo institucional para a gente. A gente consegue ver nele questões de stops, questões de absorção, questão de exaustão também, e algumas divergências que podem acontecer aí também no mercado, tá? Então, basicamente, como é que a gente trabalha com ele aqui a princípio? O Order Flow Master, a gente trabalha com ele para identificar o primeiro impulso de um movimento, tá? Então, por exemplo, nesse dia aqui que foi o mercado de segunda-feira, salvo eu, se não me engano, foi isso mesmo, segunda, tá? O mercado começa com uma barra compradora, então a primeira barra do dia foi compradora, mostrando que o nosso order flow começou o dia comprado. E foi seguido de várias outras barras compradoras, foram mais 3 barras seguidas, né, que aumentaram, né, esse fluxo nessa direção. Então, como é que ele funciona aqui em relação à coloração? Para deixar bem claro, ele é muito parecido com a parte do Important Vol, só que ele só analisa agora o institucional. A gente não está olhando nada de fora em relação a diretos, coisas do tipo, tá? Só o institucional. A gente tem a composição aqui de verde, marrom, vermelho e azul. E o que cada um desses significa, tá? Se a cabeça desse palito tiver verde, significa que o comprador ganhou a briga desse movimento, tá? Lembrando que aqui agora a gente está analisando uma conjunção de barras no tempo dentro de algumas condições. Não é mais uma barra isolada em si, ok? Então, um conjunto de barras. Então, a cabeça verde mostra que o comprador foi o vencedor dessa briga nessa barra. Essa parte marrom aqui mostra o tamanho do vendedor em relação a esse comprador, o quanto o vendedor teve que colocar de força também, né, para tentar segurar esse cara. E aqui a gente tem um saldo que é bem diferente aí do que a gente tem no Important Vol, né, um outro algoritmo também que vai analisar para a gente esse saldo de HFTs, de institucional, para a gente saber como é que eles estão se comportando naquele movimento, tá? Então, basicamente, a gente começa com essa primeira impulsão de movimento aqui, mostrando que o order flow está comprado. Posteriormente, mais uma barra de compra, uma outra de compra e uma outra de compra. Então, tivemos aqui 4 barras de compra seguidas, que são essas primeiras barras aqui. Veja que mesmo com a barra negativa, né, a gente ainda tinha um positivo em relação a ela. Por quê? Porque o institucional estava travando aquele movimento, né, para tentar segurar nessa região. E aí acontece uma barra de venda. O que eu faço nessa barra de venda? Você não faz nada. Por quê? Porque simplesmente o order flow começou o dia comprado e você só vai pensar em venda quando um vendedor superar esse comprador. Então, esse aqui é o maior comprador do dia. A gente só vai pensar em venda quando a gente tiver um vendedor ascendente, assim como foi o comprador, né? Começou pequeno e foi crescendo, um vendedor ascendente e que ele venha superar esse cara aqui. Aí vai vir a parte da importância do contexto em relação aos pontos, obviamente, tá? Como, por exemplo, aqui aconteceu de ter um vendedor superando esse cara. Só que como a gente viu lá atrás, né, no indicador de barras nessa região, a gente tinha uma barra verde aqui nessa região, que foi muito forte, e segurou o movimento aqui. E posteriormente a gente teve uma absorção que aconteceu nessa outra barra aqui. A parte da importância é essa, é você perceber que esse movimento se iniciou com uma distorção de compra mais forte e consistente, e quando chegou aqui que o order flow girou para o order flow negativo, veja o tamanho dessa barra. É uma barra pequena, uma barra de baixo spread, uma barra sem força. Diferente de uma barra consistente, que é essa barra grande que a gente tem aqui. Então a gente tem uma grande diferença em relação a barras dessa barra para essa. Então, essa girada que ele deu aqui, a gente vai descartar ela porque essa barra foi uma barra insignificante, ok? Mas vamos continuar aqui o movimento para a gente perceber o que acontece depois. Nós vamos perceber que, mais uma vez, o comprador se mostra e vai superar o vendedor. Quem é agora o maior barra do dia? Não é esse cara aqui, esse vendedor? Então, vamos ver onde é que ele foi superado, né? Ele foi superado exatamente aqui e vamos ver o tamanho dessa barra. Então, essa barra aqui superou. Olha só o que aconteceu. Vou marcar também a barra, que seria a barra do order flow ali.
que é uma barra insignificante, note que ele tentou girar aqui, quando o preço passou para cima dela, ele testa a região dessa barra, posteriormente rompe, ok? Com um fluxo institucional maior do que esse vendedor. Perceba o tamanho do saldo que ele está crescente aqui agora, desde essa barra que ele começou a crescer, aqui ele rompe esse maior vendedor e um fluxo crescente gigantesco. Aqui agora vem a sacada melhor, é a cereja do bolo. Percebam que ela está toda verde com azul. Isso aqui significa stops, tá? Nesse exato momento aqui, a gente teve um fluxo de stops gigantesco que aconteceu nessas barras. Então, basicamente, isso que acontece. Aqui tem um fluxo de stops, tá? Quando essas duas cores se encontram, a coloração de compra se encontra as duas, você tem um fluxo de stops acontecendo. Aí vai de você analisar a região do mercado para saber se existe a possibilidade de exaustão de movimento naquela região. Porque a única diferença entre um fluxo de stops, uma absorção e uma exaustão é o contexto e a região, tá? Onde o preço acontece, aí você tem que perceber o que acontece nas próximas barras. Porque, a princípio, quando acontece esse movimento, que você tem os starts, se você não souber interpretar, você pode entrar, né, num ponto contrário. Mas, visto que a gente tinha o rompimento de máxima do dia acontecendo aqui, com o fluxo de stops acionados, isso aqui é o suficiente para te mostrar que existe a possibilidade de você comprar e surfar essa onda aqui em direção ao movimento, tá? E perceba o quanto o order flow sobe, mostrando que ele é o maior do dia comprador, ok? E o que acontece aqui agora? Daqui para frente, a gente trabalha com o maior do dia, que é o comprador. Esse cara aqui é o maior do dia. Ele ficou aqui nessa região dessa barra. Onde será que foram os testes, né? Por acaso, eles aconteceram exatamente nessa barra. Perceba que as coisas começam a se encaixar desde da primeira tela que a gente mostrou até agora. Perceba que as coisas começam a se encaixar, mostrando por que segurou nessa barra em específico. Lembra que eu falei de suporte e resistência? Pois é, não é por acaso, as coisas começam a se encaixar nos indicadores. Você tinha a maior barra nesse ponto, ela se torna a barra mais importante do movimento. Obviamente, você deve trabalhar uma região, então sempre utilize mais de uma barra. Nesse caso, utilize as duas barras da região dos maiores picos, né? Para trabalhar dentro delas como pontos de suporte ou resistência. E a partir daqui você toma a sua decisão de compra ou venda ou zeragem de operação em cima desses lugares. Perceba que toda vez que ele voltou nessa região da barra, ele absorveu e continuou o movimento até que ele repetiu ali uma pernada, tá? E a partir daqui a gente não vai trabalhar com vendas, por quê? Porque o mercado está comprador, até que a gente tenha um order flow que supere esse cara aqui de novo. Ah, mas isso vale para amanhã em relação ao pregão de hoje? Não. Todos os indicadores que a gente trabalha o pregão do dia. Então não interessa para a gente o que aconteceu ontem. Aquela história de ontem, ela se encerrou ontem. O que leva um comprador ou um vendedor a agir hoje ou a mudar de opinião depende do humor dele de hoje, do que ele espera da economia, do mercado ou do que ele quer fazer. Se ele quer sair ou entrar em operações. O que se passou ontem, acabou e morreu ali. A gente está preocupado com o que acontece hoje. É aí que vem a parte legal de trabalhar com indicadores de fluxo, porque você consegue identificar isso aqui acontecendo em tempo real, dentro do movimento também em tempo real, no mesmo dia, sem se preocupar com o que aconteceu ontem. Você pode utilizar o cenário de ontem, né, a condição de mercado, para se balizar em relação a possibilidades de projeção de preço, possibilidades de região, possibilidade de tendência, mas, em si, operacionalizar indicador, você não depende desse tipo de coisa, tá? Vamos adiantar mais um pouquinho aqui para a gente poder concluir. Vou mostrar aqui também um pouquinho de ontem, né? Vai ficar um pouquinho mais fresco para vocês. Essa parte de giro, porque ali não teve um giro para o mercado girar. Então agora a gente vai ter uma aqui. O mercado começou aqui um dia um pouco mais vendedor. Vou dar um pouquinho mais de zoom para ficar um pouquinho mais fácil. E a gente vai ver o order flow girar na região para dar para a gente aí uma possibilidade de entrada bem legal. Então começamos aqui com o fluxo vendedor, pequeno, mas um fluxo que foi crescendo. Isso é interessante. A barra de maior pico ficou aqui, que foi essa barra. Veja que o preço tenta continuar trabalhando abaixo dela nessa região e não consegue, até que ele passa para cima de novo. E posteriormente temos o quê? Um giro acontecendo nessa região. Onde é que foi o giro? Exatamente nessa barra aqui. Essa foi a barra que girou o order flow. Ele foi maior do que o vendedor. E a gente tem aqui um fluxo de stops acionados, já de cara, tá vendo? Alguém virou a mão aqui muito rápido, estopou muito rápido e causou esse fluxo rápido acontecendo nessa região. E aí nós tivemos aqui um movimento um pouquinho mais forte, né, jogando o mercado para cima. Andou aqui mais ou menos uns 600, 700 pontos, eu acho. Suficiente para bater a meta de qualquer um.
Posteriormente, nessa voltada que a gente tem, não tem fluxo para romper esse cara aqui ainda, tá? Continua sendo comprador, ok? A gente só vai ter uma inversão de fluxo acontecendo lá na frente. Foi nessa barra aqui a hora que ele rompe esse carinha, tá? Aqui a gente tem uma inversão de fluxo nesse movimento. Como eu falei para vocês, sempre utilize essa região como uma região de importância, tá? Desde a barra anterior. E aqui nós temos o movimento que vai ser iniciado para baixo depois do giro do order flow. Então, uma vez que ele girou com uma barra interessante, agora não foi uma barra de baixo spread, tá? Foi uma barra grande, a gente tem um início de um movimento de baixa e o mercado acabou girando para baixo, ok? Se a gente puxar aqui mais um pouquinho, a gente vai ver que o mercado fez um movimento bem interessante para baixo e ele se manteve vendido aqui nessa região inteira, né? Posteriormente, o mercado até parou em fundo e acabou fazendo de novo uma retração com fluxo de stops acionados, que foi nessa barra aqui. Alguém vendeu fundo de mercado, a gente não teve order flow girando, tá? Porque o maior do dia ficou sendo o vendedor lá atrás. Então, se eu marcar ele aqui, ele continuou sendo o maior do dia. Esse cara ele não foi superado em momento nenhum. Mas, no entanto, dentro de uma análise de contexto, você tinha um mercado em fundo, em cima de uma região de suporte, que a gente vai ver na zona institucional daqui a pouco, e começou a startar um fluxo de stops muito grande no fundo do mercado. Olha só, tinha players topando a partir daqui. Eles começaram a estopar. Olha o tamanho desse stop que aconteceu aqui, foi gigantesco. O mercado só testou o meio da barra e pull para cima, deu uma porrada de continuidade, ok? Então, essa identificação desse fluxo de stops, ela é bem interessante para você conseguir pegar esses movimentos mais longos aí e surfar um movimento de tendência, tá? Hoje a gente teve uma distorção, né, bem interessante, que foi esse giro de movimento aqui. No começo do dia, o mercado começou comprador, nessas primeiras barras, fez uma retração com baixo fluxo de venda, e aí, na hora da notícia, né, por acaso, estourou aqui e veio esse movimento um pouco maior. Então, você conseguia, né, identificar que ele já estava comprado, na verdade, a partir do momento do rompimento de topo do dia, que você poderia ter virado a mão, ou estopado se tivesse vendido, né, e ficado de fora, ou esperado alguma coisa para poder pegar o restante no movimento. Mas, basicamente, ele acabou girando aqui já nessa região, ele nem andou muito, né, para ele fazer esse pico gigantesco, ele já era comprado só, colocou um pouco mais de convicção no movimento e fez essa porrada aqui para cima, que deu aí uns 1.500 pontos, tá? Posteriormente, tivemos algumas retrações aí, mas perceba que o order flow não girou. Uma vez que ele não girou, a gente trabalhou apenas o teste dessas regiões aqui. Se você parar para olhar o meio da barra como é o ponto mais importante, né? Exatamente onde parou. Essa barra aqui, ela foi colorida no indicador de barras, já já vocês vão ver também aí. Essa coloração mostrou para a gente a distorção que aconteceu de fluxo no mercado. O order flow foi gigantesco, né, mostrando esse movimento. E aí as retrações, você vê que não tem venda acontecendo, é bem pequena. E logo você tem algumas retrações aí. Dava para pegar os dois movimentos porque o mercado estava com amplitude muito grande. Inclusive, eu peguei essa venda aqui e a segunda venda que aconteceu. Eu não peguei a subida, o Thiago pegou. Mas a gente consegue também fazer as operações nessas regiões aí e trabalhar esse tipo de fluxo, ok? Posteriormente, o mercado fechou positivo de novo, né? Porque o order flow era maior do dia nessa região. A gente não perdeu o meio da barra, testou duas vezes essa região aqui e fez um movimento aí para cima. A amplitude estava bem alta hoje depois da notícia aí. Então a gente consegue perceber isso. Inclusive, aqui, olha, o tamanho do pico desse order flow, tá? Nessa região. Gigantesco em relação até dos outros dias, se a gente parar para olhar, ele está sendo o maior dos últimas semanas, né? Últimos, sei lá, 100 dias, só teve esse cara aqui que superou ele. Há muito tempo atrás, lá do dia 13 do mês de julho, tá? 13 de julho foi o único momento que nós tivemos aí um pico maior do que o dessa notícia de hoje, que acabou causando esse movimento um pouco maior. É muito atento para a região de topo do mercado. Falamos de fluxo o tempo inteiro, tá? Falamos de indicadores de fluxo e a gente trabalha o fluxo dentro do preço. E para a gente olhar preço, a gente tem aqui o nosso Institutional Zone, tá? O que é o indicador de Institutional Zone? Esse indicador identifica para a gente aqui as regiões onde os players e os HFTs irão trabalhar o preço no mercado naquele dia, de acordo com o algoritmo. Esse algoritmo ele roda na abertura do pregão, tá? Desde o início do dia, nos primeiros ticks de mercado, ele já calcula e começa a plotar para a gente aí as zonas onde o preço possivelmente irá parar. E não tem repinte, tá? Nesse momento aqui que o pregão abriu nessa barra,
foi exatamente onde estava essa zona amarela. A zona azul aqui de cima já existia nesse ponto também, assim como todas as outras zonas já tinham sido calculadas e plotadas na região antes do preço chegar nelas. Então você já tinha toda a região de preço que acontecia, né, onde ele iria ter a possibilidade de chegar, já traçada sem você precisar fazer absolutamente nada. O indicador faz todo o cálculo sozinho, desde a abertura do mercado, e já plota para você zona por zona de acordo com a possibilidade do preço buscar. Como hoje não tivemos nenhum momento em que o preço tentou levar à zona amarela, que eu vou explicar o que significa cada uma delas já já, a gente não tem nenhuma zona plotada para baixo. Mas se de repente fechasse uma barra aqui dentro da zona, ele já ia plotar para a gente qual seria o nosso nível de preço para baixo, para a região de suporte ali de possibilidade, tá? Por um acaso ele parou na última zona, que é a zona branca. Agora eu vou explicar para vocês o que significa as cores de cada um, tá? Essa primeira zona aqui embaixo, essa aqui é a nossa zona amarela, ok? Essa aqui é uma zona de briga, é a zona principal, é onde tudo acontece e é onde a gente deve evitar operar. Uma vez que o mercado abre e fecha acima dessa zona, ele dá mostrando para a gente a possibilidade de fazer um movimento comprador naquele dia. Então, se o mercado abriu de manhã e a primeira barra fechou acima da zona amarela, está mostrando para a gente que existe a possibilidade do mercado ser um mercado comprador, ser um mercado de alta, tá? A segunda linha que a gente tem aqui, que é a linha lilás, isso aqui é uma zona de HFTs, que é onde os HFTs costumam trabalhar no início do dia. Então, desde o começo do dia, os primeiros pontos de spread que eles começam a buscar são essas zonas calculadas, tá? Esses cálculos, inclusive, levam em consideração isso para poder rastrear esses HFTs. E essa região aqui é onde geralmente eles vão operar de maneira um pouco mais pesada, um pouco mais forte, tanto para defender posição ou para iniciar, né, um movimento ou aumentar uma posição, no caso, ok? Ou sair de posição também. Mas geralmente aqui onde eles mais atuam é nessa primeira zona aqui de baixo, após essa zona principal, ok? A gente teve aqui essa outra zona, essa aqui é uma zona de retração, que é a zona azul. Essa zona que significa que se o mercado abriu acima da amarela ou está acima da amarela e ele chegou na zona azul e fechou abaixo dela, que não foi o caso de hoje, eu vou até tirar o dia de hoje por causa da notícia, que ficou um pouco bagunçada, depois a gente volta para ele para analisar. Então, se o mercado vem até essa zona aqui, como a gente teve nesse dia, foi ontem. Se ele vem até a zona azul, ele mostra para a gente que isso aqui é uma zona de retração. Ou seja, se esse movimento de alta que está acontecendo aqui for apenas um movimento de retração ou um movimento que não vai ser expansivo para virar uma tendência, né? Ele tende a parar na zona azul, porque essa aqui é a zona de retração. Acima da azul a gente vai ter uma outra linha, que vai ser uma linha simples verde, tá? Vou voltar de novo para o pregão de hoje, que vocês vão ver aqui, minto que a linha vermelha, tá? Uma linha simples vermelha, que significa que se esse movimento de retração, que era aqui na azul, por acaso resolver andar um pouquinho mais, isso aqui é o limite de retração, que é a linha de cima. Então, mesmo que ele passe da azul, o limite de retração dele é até aqui. Se ele romper essa região, ele significa que virou uma zona de impulsão e o movimento vai acabar andando um pouco mais que aconteceu hoje. Mas voltando para ontem, isso não aconteceu. Então, qual era a primeira informação que a gente tinha ontem? Onde é que o pregão abriu? Abriu dentro das zonas amarelas e fechou abaixo delas. Logo, temos a possibilidade do mercado querer fazer um movimento de baixa, ok? Perfeito. Primeira informação que você tinha era essa. Segunda informação, chegou na zona de HFTs, fechou aqui abaixo dela, e os HFTs defenderam, né, e fizeram um movimento de alta, levando até a zona de retração. Então, se o movimento fosse retração, ele iria parar nessa região. Foi exatamente onde ele parou, nem chegou a tocar na zona, e começou a voltar o movimento para cair. Então, tua primeira informação na abertura do mercado era: mercado abriu dentro da zona amarela e fechou abaixo da zona amarela. Zona amarela é a principal e ela dita tendência. Ele está dizendo para mim que hoje o mercado possivelmente será para baixo, ou fará um movimento longo para baixo até uma determinada região. E o que o mercado fez posteriormente? Ele subiu só até o ponto de retração, ou seja, esse movimento não ia se tornar um movimento expansivo, e iniciou um movimento de tendência de baixa
em um movimento de ondas aí, tá? Fazendo aí um movimento bem interessante baixista. A zona HFT também existe tanto em cima como embaixo, que está aqui. Veja que quando chegou na zona de retração azul, ele parou nessa região, essa zona já estava aqui desde esse começo. Notem que ela foi plotada aqui. Por que ele não plotou nesse meio? Porque nesse meio aqui ele não tinha a mínima possibilidade de vir buscar essa região. Logo, ele não precisava plotar. Quando essa possibilidade foi criada de novo aqui, ele plotou de novo a zona para você. Assim como quando chegou aqui nesse ponto, você não tinha nada da verde sendo plotada aqui embaixo. Quando ele teve a possibilidade de buscar a verde, ele plotou a zona verde para você. Então é assim que ele funciona. Ele só vai buscar quando existe a possibilidade de buscar. Só vai plotar quando existe a possibilidade de buscar aquela zona, tá? Então nós paramos exatamente em cima do movimento de retração. Ele volta de novo a testar um movimento que a gente viu lá que o order flow girou nessa região, né? Testou essa região do order flow, de novo as coisas se encaixando, ok? E temos aí um movimento de baixa acontecendo para poder buscar zonas um pouco mais abaixo. Essa linha verde aqui de baixo, que é a mesma da vermelha de cima, é uma zona de limite de retração, como eu falei para vocês. O mercado acabou até fechando abaixo dela, querendo vir buscar a zona verde, mas não buscou, né? E posteriormente ele fez aí um movimento de alta de novo com o fluxo de stops que a gente já viu no pregão anterior. Essa zona aqui de baixo, verde, é a zona de zeragem institucional. Então temos a principal aqui, zona de HFTs, retração, limite de retração e zeragem institucional. Os institucionais geralmente vão começar a zerar suas posições ou realizar suas posições nessa zona, exceto se existir um movimento de volatilidade muito grande, eles tendem também a aumentar ou acionar seus stops por aqui, tá? A gente vai ver algumas situações que esses stops acontecem ali, que foi o caso de hoje, por exemplo. Então, hoje nós tivemos aqui o mercado fazendo, abrindo acima da amarela, possibilidade de alta, o order flow estava comprado que a gente viu, rompemos a zona de retração, mostrando que o movimento não iria retrair, buscar até a zona de limite de retração, que passou direto, chegou na zeragem institucional saiu estopando aqui, levando o mercado até a zona branca. Essa azul aqui é a zona de defesa institucional. Então, temos aqui zeragem na vermelha, que vai ser uma verde lá embaixo, e temos a azul, que vai ser azul também em cima e embaixo, tanto faz. Tá? Essa daqui é defesa institucional, por quê? Aqui agora já é questão de mercado. O mercado não gosta de trabalhar movimentos muito longos, a depender do cálculo que ele faz, para poder evitar uma volatilidade desnecessária, porque volatilidade significa risco. Então, a última coisa que eles querem é aumentar o risco deles, tá? E aí eles querem fazer de tudo para evitar que o preço passe daqui para chegar na linha branca. A linha branca, a partir dela, a gente não tem mais zonas plotadas para cima nem para baixo. Por quê? Ela é a zona final. Essa daqui é a zona onde o próprio mercado tende de unhas e dentes a defender isso aqui. Porque uma vez que ele passe dessa zona, ele vai abrir um leque de volatilidade muito grande. Então, essa zona final, que é a última zona, ele tende a segurar aqui para que ele não aumente o risco de mercado iminente, tá? Hoje, né, a zona já estava lá em cima, inclusive nós descarregamos a mão aqui para poder pegar o movimento baixista nessa região, exatamente porque era a região de zona branca, o mercado passou direto com um fluxo de stops abusivo, né? O movimento estava muito expansivo, muito rápido, que a gente sabe que é notícia, e chegou na última zona e não fechou acima dela. Ele até passou o pavio para um lado e para o outro, mas não fechou acima, dando o sinal de que ele queria voltar, né, para fazer uma retração. E aí o mercado acabou voltando de novo até a zona de limite de retração e fez movimento de alta mais uma vez, mas não rompeu a zona branca. Em nenhum momento a gente teve ele rompendo a zona branca hoje, que é a zona final de movimento. Então você já tem esse balizador que aparece para você desde o início do dia, tá? Então, para baixo, as cores serão basicamente as mesmas, vai mudar em relação ao vermelho e ao verde. Eu vou pegar um dia de baixa aqui para a gente poder pegar esse movimento. E tem um dia também onde acontece o que eu falei para vocês, né? Da volatilidade subir. Olha o que acontece quando ele vai romper a zona, né? Percebe que não tem nenhuma barra grande nessa região aqui. A gente não tem nenhum tipo de movimento de volatilidade mostrando possibilidade de voltar. Ele já fecha acima da zona. Uma vez que ele fecha acima da zona, ele acabou fazendo um movimento um pouco maior. E por que a gente não plota mais nada para cima? Porque a partir desse momento aqui, o mercado ele perde a característica funcional. Ele fica totalmente disfuncional e a volatilidade vai subir. Então a gente evita operar acima ou abaixo das zonas brancas,
para que a gente venha preservar o nosso capital e que a gente consiga fazer operações mais baseadas em consciência de mercado e não uma inconsciência de mercado, que é o que acontece a partir daqui. Você tem uma euforia máxima de movimento, né? E o mercado fica disfuncional. Logo, você se posicionar dentro de um mercado disfuncional não é algo que vai proteger teu capital, pelo contrário, vai te expor de maneira desnecessária e pode trazer perdas e prejuízos enormes aí dentro dessas condições. Então a gente evita operar acima disso aqui, tá? Acima ou abaixo. Vou pegar um dia que a gente tem para baixo aqui. Vamos ver o dia que ele chegou à zona de defesa, nesse outro dia aqui. O que ele fez? Chegou aqui na zona de defesa institucional. Ele nem chegou até a zona branca, tá vendo? Que era a última, ok? No outro dia ele abriu muito próximo dela, mas a gente não considera isso, tá? Você pode olhar de maneira visual, mas para a gente tanto faz. É mais um dos motivos pelo qual a gente falou. A gente não está preocupado com o que aconteceu ontem. Por quê? A gente tem tudo o que vai acontecer hoje, de possibilidade. Nós temos as zonas de preço que o mercado vai trabalhar e a gente tem os indicadores de fluxo que vão detalhar para a gente as distorções dos movimentos. Logo, não precisamos nos preocupar com o que aconteceu em relação a ontem, anteontem, semana passada. A gente apenas dá uma olhada visual para poder visualizar a árvore de longe, ter uma ideia de região que você está para trabalhar, e aí a tomada de decisão ela acontece toda aqui. O meu gráfico operacional é exatamente da minha tela, que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu mostrar todos os indicadores. A minha tela operacional é essa tela aqui, tá? Onde eu uso apenas os indicadores e mais nada. E aqui a minha tomada de decisão é toda baseada no fluxo, né? E nas zonas de mercado aí. Deixa eu aumentar um pouquinho a quantidade de dia das barras aqui, porque eu deixei ela mais curta. Porque quanto mais dias você deixa para trás, mais processamento você vai utilizar. Como eu opero o dia, então para mim tanto faz o que aconteceu ontem, anteontem, semana passada, eu acabei deixando aqui um período um pouquinho mais curto para deixar o sistema cada vez mais leve na minha máquina. Mas eu vou aumentar só para a gente poder ver a coloração aqui em outros dias, tá? Então, essa aqui é a minha tela operacional. O Important Vol também deixo ele numa tela separada aqui do lado para eu poder olhar, tá? Quando tem alguma distorção que eu estou um pouquinho de olho, eu não deixo todos exatamente na tela, nem sempre, depende. Você também não é obrigado a colocar todos na sua tela, mas eles se encaixam e se comunicam, tá? Então, uma vez que eles se encaixam e se comunicam, você consegue ter aí alguma condição. Então, vamos utilizar aqui agora a parte da junção operacional para a gente ver isso aqui acontecendo, tá? Então, primeira coisa que acontece aqui nesse dia, inicialmente, né? A gente tem o mercado começando aqui com order flow comprado, então vamos juntar aqui as partes, né? Detalhe, antes do order flow comprado, a gente tem o mercado trabalhando com zona amarela. Onde é que o mercado abriu? Nessa barra azul. Perfeito. Se pergunte, né? A zona amarela está acima ou abaixo da azul? A zona amarela está abaixo da barra azul, indicando o mercado com possibilidade alta. A barra fechou acima da zona amarela, inclusive fechou até acima da zona de HFT, mostrando que esse fluxo aqui ou foi stop de HFT ou ele foi feito por HFTs, tá? Já a princípio em abertura do mercado. O order flow está como? Está comprado, comprador. Então você tem, primeiro parâmetro, mercado acima da zona amarela, rompeu a zona de HFT, mostrando o fluxo, order flow está comprado. Então tem comprado por zona, comprado por order flow, comprado por coloração de barras. 3 coisas falando que é compra no mercado, tá? Fluxo se inicia, ele vem até a zona de retração, limite de retração, e te deixou uma pista. Qual foi a pista? Bom, se o movimento parasse na azul, top, ele não fechou acima, até aqui é retração. Se ele parasse na linha de cima, ele fez até o limite de retração. Só que teve um detalhe. Olha a pista que ele te deixou. Ele fechou acima da zona de retração, de limite. Tá falando assim, ó, eu quero buscar o próximo nível de preço. Eu fechei aqui acima porque eu quero e eu vou fazer de tudo para buscar, tá? Note que ele não fechou abaixo das linhas lilás. Então, ele não deixou nenhuma dívida para ser paga aqui, para dizer que ele iria buscar essa região de preço. Mas, na lilás, ele acabou deixando aqui em cima esse movimento, mostrando para você possibilidade, ok? As ondas estavam compradas no Flow Wave. A maior onda de compra também, no Wave Delta, era uma onda compradora, certo? Perfeito. A absorção, aonde aconteceu a absorção da barra vermelha? Em cima da zona de limite de retração. Ele fechou abaixo? Não. Ele travou no meio da barra verde, em cima da zona de retração. O que o movimento faz depois? Ele acaba trazendo para a gente um movimento de alta que vai até a nossa penúltima zona a princípio. Então, até aqui, nessa barra, você não sabia que o mercado iria chegar na zona branca.
até essa barra aqui. Vou marcar isso aqui. Então, até essa barra aqui que aconteceu, você não sabia que o mercado iria fechar acima da zona azul, tá? Ele parou aqui embaixo dela. No entanto, o que o mercado faz depois? Posteriormente, ele deixou a pista para você. Ei, eu quero romper. Eu quero buscar o próximo nível de preço. Fechei acima da azul. Então, você já tinha um mercado que estava comprador por order flow, comprador por wave delta, comprador por flow wave, comprador por barras de compra, comprador por zona e o movimento de stops que aconteceu na região. E ele fechou acima da azul, dizendo que queria buscar o próximo nível. E o que o mercado faz posteriormente? Depois de uma retração de um movimento em ABC, né, corretivo, um flat, em cima da região do maior pico do order flow, que é essa barra, que é o suporte da região das linhas institucionais que foi rompida. E aí a gente tem continuidade e movimento até onde? Até a linha branca, que ele não fechou dentro nem acima dela. Ou seja, cara, por enquanto eu não tenho condição de romper isso aqui. E ele não rompeu nesse momento, tá? Não fechou acima, o preço volta, faz uma retração na região de novo. Então, até então, não deixou nenhuma dívida. Só que aqui em cima ele deixou, quando ele fez a barrinha azul ali. Então, quando ele faz a barrinha azul, ele está te avisando. Cara, é o seguinte, eu quero passar dessa região aqui. Eu fechei acima, eu tenho força para ir mais. Alguém tentou jogar para baixo aqui, né? De forma mais forte, mas o mercado não quis ficar. Posteriormente, a gente tem aí uma entrada de fluxo de compra de novo, um pouco mais forte. E aí o mercado faz esse movimento ainda extra no início do dia, aí, quer dizer, no final do dia. No dia de ontem, vamos analisar também aqui o mercado de novo, com os indicadores todos em tela. Começamos com order flow, vendido, onde o mercado abriu dentro da zona amarela. Opa, primeiro parâmetro, dentro da zona amarela e fechou abaixo. Mercado, a princípio, vendedor. Primeira informação que você tem. Vamos olhar o nosso order flow. Opa, order flow vendido. Mercado com fluxo vendedor. Vamos olhar o nosso wave delta. Opa, onda de venda iniciando no wave delta. Fluxo vendedor. Vamos olhar o AVT wave. Opa, flow wave vendido também. Então nós temos aqui todos os pontos apostando para venda nesse momento, tá? Até que ele para na zona de retração. Fechou abaixo como alerta de eu quero ir buscar a próxima zona. Te deixou um alerta ali. Aí você tem um giro do order flow para te tirar da fria de continuar nesse movimento, tá? Te dá um movimento de alta até a zona de retração. Chegou na zona de retração, o que aconteceu com as médias? Se afastaram da onda. Espera aí, zona de retração se afastou das médias e fez uma onda pequena abaixo da média, com a média mais forte abaixo da mais fraca. Opa lá, tem alguma coisa estranha aí. Vamos esperar para ver o que acontece? Logo em seguida, nós temos o order flow girando nessa região, tá? Teve barras coloridas também para baixo, mas vamos pegar só da parte do giro. Order flow girando com qual é a onda maior do flow wave? A de venda agora. O order flow girou também para venda. Wave delta, maior onda de venda. E o mercado da zona era para venda. Então, nós tivemos um movimento de venda. Veja como as coisas se encaixam, né? E mostra para vocês as possibilidades de maneira um pouco mais fácil. Então, foi por isso que eu mostrei de forma isolada cada um, para depois a gente conseguir pegar essa parte aqui de junção, né, do que os indicadores te falam dentro do contexto e te ajudam aí a se posicionar no mercado. Para mim já é uma coisa de costume, né? Mas eu sei que a maior parte das pessoas utilizam em 5 minutos e 15 minutos, né? Porque falam que o 2 minutos é muito rápido. Primeira coisa, né? Você não precisa largar os seus 5 minutos e 15 minutos, tá? Para sua análise, como você, se você gosta de padrões de Kendo, padrão gráfico, né? A análise técnica como um todo, para se guiar dentro do gráfico de 5 e 15, você pode ficar à vontade. A gente sugere e utiliza o 2 minutos porque a gente se antecipa aos movimentos. Então, a gente se antecipa ao fluxo. Como, por exemplo, né, operações como essa, de uma girada de movimento, a gente já está tão acostumado a perceber isso, que a gente consegue perceber as absorções acontecendo aqui no 2 minutos, né, pelo baixo spread das barras, já começa a perceber que tem um baixo spread acontecendo aqui, né, ele está dentro de uma região
que é interessante, e a gente consegue se antecipar esse movimento, até mesmo um giro de order flow, por exemplo, né, que vai acontecer. A gente consegue se antecipar para pegar esse fluxo um pouco mais rápido. Então, a grande diferença de utilizar o 2 minutos, 5 e 15 aqui para dentro do fluxo, e o motivo pelo qual a gente utiliza, é se antecipar ao movimento. Porque no 2 minutos a gente consegue pegar o nascimento do fluxo, né? A forma mais consistente e mais clara dele ali, da formação, para que a gente possa entrar cada vez, né, de maneira mais coerente, mais rápida, e já se aproveitar daquele movimento ali, que às vezes pode ser um movimento curto de 300, 400 pontos, 250 pontos, e a gente quer surfar esse pedacinho aí, ou se acontecer um movimento um pouco mais longo, eu que sou tarado por movimentos longos aí, a gente consegue pegar esse movimento desde o começo, né, e já carregar ele até o final, porque a gente sempre se antecipa em relação ao que está acontecendo com um time frame maior. Então, nos 5 minutos, o fluxo não vai te dar uma possibilidade de trabalhar as coisas de forma clara. Você sempre vai ter uma coisa um pouco mais atrasada. Já no 2 minutos, não. Você tem o start ali, ó, gatilho muito rápido, né? Que acontece visual muito, muito consistente para você já entrar junto e pegar alguma parte do movimento, proteger, e depois você analisa seus 5, 15, né? Se você tem alvos, né, mais distantes ou algo do tipo. Mas para o nascimento do fluxo, né? E para interpretar e analisar o fluxo barra a barra, não tem nada melhor do que o 2 minutos. 1 minuto ele fica um pouco rápido demais, né? Não que seja ruim você utilizar. Utilizei durante muito tempo também 1 minuto. Mas no 2 minutos, eu que gosto de movimentos um pouco mais longos, e meu gráfico é sempre 2 minutos, tá? A minha tela é sempre essa aqui, a tela de 2 minutos, com os indicadores do jeito que está aqui para vocês. É assim que eu utilizo, é assim que eu opero. E eu não olho os outros time frames, raramente eu abro assim para olhar um 5 e um 15, não é para me guiar em relação à operação. No máximo para eu ver se teve alguma barra que foi assim um pouco importante em relação a tamanho lá nos 5 minutos, né, dentro de uma condição que acontece, mas 90% do tempo a minha tela é essa aqui, exatamente desse jeito que está aqui para vocês, que é a tela mais rápida mesmo, com 2 minutos a gente consegue se antecipar o movimento. Então, essa que é a ideia e o motivo pelo qual utilizamos aí o 2 minutos, ok? Show de bola, Alex. Valeu. Ó, o Ivart comentou aqui, né? Muito bom. Difícil é aprender de forma rápida a tomar a decisão em cima dos indicadores. Ivart, assim, você que chega agora, está tendo o primeiro contato com uma explicação técnica do indicador, ela é realmente difícil, ela é bem completa, porque a gente buscou um indicador que pudesse trazer uma inteligência e um conforto operacional para nós. Para isso, ele tem que ser completo, como o Paulo respondeu para você. Agora, a gente sugere, inclusive, todo mundo que assim que adquire indicador, uma indicação não só do Alex, como do Thiago, que é o nosso principal operador aqui da Denarius, né? De você fazer bastante backtest com ele, treinar exaustivamente. E aí, aos poucos, você vai percebendo que tua visão, na hora de tomar uma decisão, você esqueceu de olhar uma coisinha, daqui a pouco você está atento com aquilo, outra hora você esqueceu de olhar aquela informação, e aí você começa a ficar atento com ela também, e logo você se vê, assim, evoluindo a passos largos na percepção do todo que o indicador entrega de informação. Mas, assim, o bacana também que esse nosso indicador nos traz é que ele não opera preço, mas ele opera região. Então, não tem aquela afobação de, eu não entrei naquele preço X. Pô, tá naquela região, deu o teu gatilho, se você vai entrar na operação 50, 30, 10, 15, 20 pontos fora do preço específico, não tem problema, porque a gente opera região. Então, por outro lado, ele traz esse conforto também para a gente, não tem aquele desespero de, perdi o tique. Entra, cara, o preço ainda está na região? Tá, então entra. O operacional não perdeu validade por isso, né? Então, enfim, dando um feedback para você, mas é assim, é bastante estudo mesmo, cara. Eu arrisco dizer que uns 2 meses aí, mais ou menos, é o que você precisaria para começar a se sentir confortável de operar com ele, se sentir bem confiante. Menos que isso, não que você não vá fazer suas entradas, mas que você vai sentir ali a cada momento que ainda tem o que aprender. O que o Marcelo falou é importante, tá? Porque é o seguinte, a gente está muito acostumado, né? E eu também, eu fui assim como vocês estão ficando aí agora, a ficar buscando soluções mágicas pela internet, tá? Então, o que as pessoas geralmente procuram hoje? É a coisinha que coloriu ou que deu o sinalzinho para você clicar e ponto final. Ninguém quer ter o trabalho de análise de contexto e analisar mercado, tá? O intuito pelo qual eu já mostrei separadamente, indicador por indicador, expliquei cada um deles, foi exatamente para que nessa aula curta vocês conseguissem construir na cabeça de vocês
um conjunto de histórias, né? Começasse a construir uns capítulos de história. E assim, quando eu trouxesse para a tela pronta, que seria o livro, que eu começasse a abrir ele, você ia perceber que as coisas se encaixavam. Então, se você consegue focar em de um a um, estudando um a um durante um período de tempo, vai levar algumas semanas e meses para você entender o funcionamento de cada um, né? E depois alguns meses para você entender um operacional complexo baseado em fluxo, né? Principalmente na parte de leitura, de região, de contexto, de fluxo, de possibilidades de mercado, de projeções. Isso vai levar um certo tempo, mas uma vez que você consegue entender e interpretar isso, o teu ganho é exponencial em cima disso, né? Tanto na parte operacional, porque você vai operar de maneira muito mais tranquila, muito mais coerente, né? Com muito mais confiança em relação às suas operações, porque você tem ferramentas que vão te auxiliar na tomada de decisão de maneira muito clara, muito simples, né? É muito fácil você olhar a conjunção de indicadores depois de entender eles e perceber o que eles te mostram de informação. Nunca avalie isso como um gatilho para clique, né? Mas que ele te mostra uma informação de distorção que, se utilizada da maneira correta, interpretada naquela região, você consegue fazer uma entrada muito boa e aí pegar e surfar movimentos interessantes aí e conseguir lucrar no mercado, tá? Mas leva um certo tempo, sim, é necessário estudo e dedicação. Até, até, Vocês têm que enxergar essa tela como o cockpit de um avião, tá? Então, ali tem uma série de mostradores, uma série de instrumentos que qualquer leigo que não tem o hábito, quando olha para aquilo, se assusta, tá? Mas com o tempo, você só de bater o olho, você já gera a ideia na cabeça, tá? Quem nunca viu um cockpit de avião, com certeza já viu o volante de um carro de Fórmula 1. Todo domingo tem lá na TV, tá? Tem uns 200 botões aquele volantezinho. E ali o piloto programa e desprograma o carro e faz tudo, porque tá tudo ali no volante, certo? Então é a mesma lógica. Tudo é questão de hábito. Com o tempo, vocês vão afiar o olhar. Por exemplo, algumas pessoas que até algum tempo atrás, que estão conosco, que até algum tempo atrás não conseguiam operar nos 2 minutos, hoje inverteu. As pessoas não conseguem mais operar no 5 ou no 15, tá? Porque habituou o olhar. Então, tudo é de habituar os olhos. Tem muita informação, esse volume de informação é de extrema importância para que se consiga, de fato, tomar a decisão mais assertiva possível. As decisões são isentas de erro? Não, não são isentas de erro. Tanto que nós estopamos. De vez em quando a gente estopa, tá? É raro, mas acontece. Tá? Mês passado nós estopamos 2 dias. Esse mês nós já estopamos 2. Tá? E isso é normal, vai acontecer. Vai acontecer. O indicador não é inviolável. O indicador ele o não vai dar Santo certeza Graal, né, absoluta. Thiago? Oi? O Santo Graal que fala, Ele né? não é o Santo Graal. Ele não vai te dar certeza absoluta. A grande questão é, se você souber analisar ele, ter a paciência de entrar nos momentos propícios, quando todo o contexto se alinha, e operar uma região e não um preço, tá? E aí operar uma região é muito mais do que você entrar no determinado ponto, com um stop no ponto Y e a saída no ponto Z. É você entrar aos poucos, tá? Que é como o institucional faz. Nenhum institucional monta uma posição de uma vez só. E não é pelo tamanho dele. É por uma questão de que ele não controla todas as variáveis do mercado. Então, se você opera uma região, monta a sua posição aos poucos. Se estiver correto, você aumenta essa posição com um movimento, 2 movimentos no dia, você faz sua meta e tchau, abraço, segue a vida, tá? Então, a grande questão é utilizar o indicador como uma bússola. Ele não é um operacional completo, ele é uma bússola
onde nós temos aí, no mínimo, 6 elementos, tá? São 6 indicadores, o pacote completo. Então, nós temos 6 elementos que vão apontar para algum lado, tá? Eles vão apontar para cima ou para baixo. Então, esse apontar vai te dar uma direção para você montar sua posição de forma um pouco mais assertiva. Montando sua posição de um pouco mais assertiva, o seu êxito ao longo prazo, ele é extraordinário, tá? Então, assim, nós temos algumas pessoas na mentoria, tá? E essas pessoas estão aí com uma evolução gigantesca nos últimos meses. Nós estamos aí há 3 meses acompanhando o pessoal, a evolução é brutal, justamente pelo fato de que nós apontamos, ensinamos a ler o mercado e a operar uma região, e os indicadores apontam uma direção. Com isso, fica muito fácil ser mais assertivo, principalmente no mercado de baixa liquidez, como é o mercado brasileiro. Tá? O mercado brasileiro ele tem uma liquidez muito baixa. E aí é onde ele se torna altamente manipulável. Tá? Por isso que de vez em quando vocês vão ver aí boletada de 10, 20 mil contratos que o cara boleta, vai lá, estopa todo mundo e o movimento volta todo. Como hoje mesmo aconteceu de tarde. Então, 2 vezes, o pessoal foi lá, estopou todo mundo que estava comprado e voltou tudo. Tá? Então, essa manipulação, para você ficar blindado a essa manipulação de mercado, a melhor forma de se operar, além de operar, entrar aos poucos e sair aos poucos em uma região, é você operar olhando o fluxo, que é justamente isso que os indicadores mostram. Então, o padrão gráfico no Brasil erra tanto, os resultados são tão ruins de quem opera só padrão gráfico, justamente por conta disso, da manipulação brutal que existe no mercado. Aí, normalmente, o que é que o pessoal faz? Vamos sair dos 5 minutos, vamos para o 15, vamos para o 60, vamos operar o gráfico diário que ele não erra tanto. Claro, você fazer uma manipulação de mercado por muito tempo é muito caro. E aí a turma não quer fazer isso, os players não querem fazer isso porque isso custa muito dinheiro. Agora, uma manipulação no intraday, que é o que a maioria aqui faz, que é operar o intraday, é o day trade, é baratíssimo de fazer. É muito barato. Então, vale a pena ser feito. Vale a pena você entrar nessa, manipula o mercado bonitinho, e aí é um Deus nos acuda. Entendeu? Esse é o grande ponto. Quem não participou ainda da nossa sala no Zoom, a segurança de que todos que estão aqui estão no nosso Telegram, a gente manda lá todo dia de manhã o link para entrar na nossa sala, onde a gente conversa um pouco de manhã, o áudio é aberto para todos os participantes, né? Como ainda não é uma sala muito grande, temos esse privilégio. Em algum momento isso vai ter que ser controlado, mas então vocês podem tirar o proveito desse privilégio de abrir o áudio, falar, conversar, interajam com a gente. Também tem o chat, como funcionou aqui, acessível a todos que entrarem lá. Mas é bacana, fica o nosso gráfico rolando lá de índice, com um pouco mais de espaço na tela, o dólar mais fechadinho no canto. Quase ninguém da galera ali opera o dólar, mas se tiver alguém que opera, fala. A gente tenta redimensionar isso. Por enquanto, o índice segue para que caiba também mais candles na tela e a visão seja mais macro do movimento que o mercado está fazendo no dia. Tá? Então, se você não tem indicador na sua tela, é legal que você vai vendo ele funcionando ali na dinâmica do dia, a coisa acontecendo, não o gráfico parado para estudo. Tá? E se você tem interesse também, saber como funciona, preços para poder adquirir esse indicador com a gente, eu vou deixar aqui no chat agora o meu contato, pode me chamar no WhatsApp, tá? Ou o Lucas. Ô, Lucas, vou até pedir para você colocar o seu aí, senão eu busco ele aqui, ó. Vou colocar meu nome, tá? Vou deixar, Marcelão, vou colocar o meu contato aí. Isso, já manda o seu aí, ó, tá?
Coloquei aí, já anota aí, salva ou dá um copiar e colar em algum lugar aí que você tá para poder ter meu número guardado. De qualquer forma, também estou no Telegram, estou todo dia lá no Zoom com vocês. Então chama a Fechado. gente. Se você tem interesse de ter isso na sua máquina, é legal, tem lá no Zoom, mas quando está no teu próprio computador, fica mais fácil visualizar o tamanho do Kindle, a expressão dele, enfim, é diferente. Beleza? Tá aí, Lucas colocou o dele também. Então fiquem à vontade, tá? E o convite principal é participar com a gente lá. Se vocês conhecerem alguém que também é do mercado, que também opera e está aberto aí a conhecer novos operacionais, eu vim para uma sala com uma galera nova, chama a gente, ó, a Bruna dando um recado para vocês aí. Backtest ajuda demais e ajuda mesmo, tá? Mas enfim, então é isso. Quero agradecer a todo mundo que participou com a gente aí, ficou até o final, em especial o Alex, o nosso professor aí, o Tiagão, que opera com a gente aí na Denários, o Lucas, o Paulo e todo mundo que participou com a gente aí. Quero agradecer para poder finalizar essa aula aí que a gente disponibilizou para vocês. Ok, pessoal, valeu, muito obrigado pela presença de vocês aí, né? Deixo aqui de novo o convite para vocês participarem da sala com a gente, acompanha lá, gratuito, tá? Participa do grupo e posteriormente essa aula vai ser disponibilizada para quem não viu, vai acabar vendo de novo, vai ser colocada lá no YouTube, vocês podem ter acesso, tá? Agradeço a vocês mais uma vez pela presença e boa noite para todos, bom descanso. Valeu, galera, abraço, bom descanso para todo mundo aí, até mais. Valeu, galera, um abraço. Valeu, pessoal. Tamo junto.